Na hora que você baixar. Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Flowdcast, Inunde para Transbordar. Estamos aqui num dia especial. Hoje nós temos um convidado ilustre da nossa cidade, como se diz, um cidadão político, né? Então, é uma honra para nós, né, Vado? Demais, demais. Tudo bem, galera? Estamos aqui mais uma vez. E hoje tem uma pessoa aqui bastante interessante, né? Pois é. É um ajudador da nossa população aqui da nossa cidade. E é uma honra poder recebê-lo aqui. Se apresente aí, Anderson Branco. Nosso vereador Anderson Branco. Olá, amigos. Obrigado pelo convite. Quanta honra, né? E menos, né? Eu sou um cidadão também, riopretense. E com a graça de Deus chegamos aí na Câmara, né? Eleito pelo povo para representar, né? Para cumprir o nosso papel. E é um prazer estar com vocês aí, né? Esse convite já vinha conversando com vocês, né? Parece que nós não acertamos os dias, tal, porque eu não podia alguns dias. Mas hoje estamos aqui para contar um pouco do meu trabalho, da minha vida, do meu trabalho na Câmara. E o pessoal fala, pô, o vereador Anderson Branco é polêmico, né, tal. É que a gente tem posição, né? Então, quando você tem posição, você é polêmico, você é tido como polêmico, né? Tudo que... Aí vai de cada um saber discernir a pessoa. Os assuntos talvez sejam, mas é de extrema importância para a sociedade, né? Pois e poucos têm coragem de falar. Nosso ideal desse projeto, do Flow, do podcast, é trazer pessoas com propósito, pessoas que têm luta por uma causa, né? E pessoas Justamente. que têm relevância. Então, quando o Vado falou o seu nome, eu falei imediatamente, você se posiciona, né? Por um movimento, por um propósito que você acredita, né? Isso. Então, a gente acha interessante trazer pessoas com esse objetivo, que tem um objetivo de vida. E algo me impressionou na sua vida que você começou aos 12 lá na Arpron, né? Antigamente, jovem podia trabalhar, né? Podia. Você é da época de uniforme azul? Usava farda e o Arpron era na Voluntária de São Paulo, né? Do lado da Telesp ali, né? O prédio, né? E depois, né, saiu dali e foi para Prudente. Aí eu já não estava mais, mas eu não sou tão velho assim, né? Tenho 43 anos, mas fui guardinha com 11 para 12 anos, 12 anos incompleto, né? Comecei a trabalhar. Na época do Cabadelso. Cabadelso, não, e fiz parte da minha formação, né, de cidadão, de pessoa. Eu sempre quis trabalhar muito cedo, e foi uma opção minha, né? E fui guardinha da Câmara Municipal. Olha que interessante. Por coincidência. Então, onde estou hoje, né? Então eu conheci vereadores, conheci a política, comecei a gostar da política. Só para a gente situar o pessoal, o Arpron é um lugar que existe até hoje, onde... Uma associação. Uma associação, né? Riopretense de Promoção do Menor. Isso. E dava oportunidade para os jovens, na nossa menores, na né? época era a partir dos 12 ali. Não, era 12, 13 anos, porque não tinha essa lei hoje que tem, que é com 16 anos, menor aprendiz, né? Naquela época não tinha uma lei tão rígida e aí ele trazia o jovem, fazia cursos dentro personalizados, né? Isso. E encaminhava para o escritório. Não, na verdade você já começava no mercado de trabalho, né? Você já entrava. Ah, sim. Tinha alguma coisa assim, muito pouco, um karatê, um judô, um negócio, mas você já entrava, uns era período inteiro, outros era meio período. Eu era meio período, estudava de manhã e entrava 1h da tarde e saía às 5. Mas era muito bom. Eu também participei ali boa. também. Lembro do meu número, por ocasião era o número 1 ali. Eu então... não era daqui, eu sou dessa época. Eu sou novinho. Participei da roupa azul, né? A gente chamava de Smurf na rua, mas era com muito orgulho. Uma fardinha, né? Legal. Porque aos 12 anos a gente já trabalhava, né? Já tinha uma oportunidade. Trabalho. Então, dali você foi para a Câmara como... Não, na verdade, meu primeiro emprego foi na Lojas Americanas. E ali eu fui empacotador. Sim. E empurrava o carrinho até o carro e tal, eu fazia isso aí. Aí eu lembro que o contrato nosso venceu e a Lojas Americanas contratou além do caixa tinha, na nossa época tinha aquele que só empacotava, hoje só o caixa. Hoje não existe mais o... Sim. Não, aí eles contrataram uma turma, né, um jovem, um pessoal aí, né, já de maior. E aí os guardinhas foram dispensados, a maioria, todos quase ali, todos praticamente, só ficaram na administração 1 ou 2 lá. E eu voltei para a Câmara e depois, logo em seguida, o Cabadelso, né, me falou, você vai trabalhar agora, amanhã,
lá na Câmara Municipal. Ah, que legal. E aí eu fui office boy dos vereadores Você da tinha época, quantos né? anos? 12. Eu já tinha 12 Então foi anos. ali que você começou a esse olhar para a política? Ali foi eu vi de perto a política um pouco, né? Assim, porque eu era office boy, né? E fazia trabalho de serviço de banco e ficava na Câmara. Mas começou mesmo um desejo mesmo, assim, na escola mesmo, trabalhando ali na comunidade onde eu estudei, através de um grêmio. Ah, sim, na época. E aí você vai se envolvendo e vai gostando, né? Mas eu nunca imaginava assim. Os professores falavam, você tem uma vocação, você fala, você tem vontade, né? Então, aos 14 anos já foi líder, né, estudantil, né? Mas onde que você tomou a decisão assim? Eu acho que política é o meu negócio. Então, eu tinha 19 anos, eu me filiei num partido, no PDT. Vou falar a verdade, eu não conhecia de ideologia partidária. Mas você foi de um partido... Naquela época não tinha tanta essa incisão de esquerda e direita, né? Era PT, sim, talvez, o PCdoB. E me filiaram, né? Na época eu comecei no movimento, vamos pro PDT e tal. E eu fui conhecendo a ideologia depois, né? E aí eu saí desse partido e depois fui para mais 2 partidos e ali eu comecei a gostar. Entendi. Já gostava porque no Arpron também, paralelamente, eu comecei a conviver ali, já gostava. E eu falava, poxa, longe de mim, né, tá na política, porque filho de família pobre, humilde, simples, trabalhadora, né? Simples, e pai, mãe, família, ninguém nada a ver com a política. Então eu era um sonhador que... se ingressar assim... Que lutou... Se ingressar na política do nada, assim... Numa cidade grande é difícil. Deixa eu te falar. Aos 19 anos foi quando você fez a sua primeira filiação partidária, né? De onde que foi assim quando você percebeu o que te motivou? Não, agora eu vou seguir essa carreira. O que te moveu a você se interessar definitivamente assim para atuar na política? Só antes de você responder, a gente está ao vivo aqui no Instagram, né? E você que está aí assistindo, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui que a gente vai ter um prazer de perguntar aqui para o nosso vereador. Isso aí. O que me moveu foi a vontade de ajudar pessoas, né? E na política é a única forma que você tem de você poder usar da sua estrutura, da sua função ali pública, realmente aquela que a Constituição Federal fala, que o poder emana pelo povo e você ter a oportunidade de se filiar num partido, né? E colocar o seu nome à disposição. Foi isso que eu fiz. Em 2004, minha primeira eleição de vereador em São José do Rio Preto. 2004. Aí demorou um pouquinho, porque eu trabalhei, eu conheci, sim. Né? Eu fiz parte de partido, ajudei deputados que eram candidatos, prefeitos, né? E aí falei, poxa, agora eu tenho que, mesmo que, é lógico que todo mundo entra num jogo para ganhar, né? Você não vai lançar o seu nome pensando em perder. Sim. Mas sabia das dificuldades, né? O partido, né? Investindo muito pouco, porque você não tem voto. Né? Você está começando ali Sim. Então, eu coloquei meu nome, o partido deu uma forcinha, o Santinho ajudava, né? Podia ali, um combustível, né? Olha, não tem muito, mas eu vou ajudar os candidatos assim e tal. E a gente eu fui, como eu sou cristão, evangélico, né, desde criança, eu vou pedir voto nas minhas bases, né? Sim. Nos bairros, o bairro onde eu vivi mais tempo, né, que é a região norte, e a cidade inteira, né? Aí você vai pedindo para amigos, tal. Você é um sonhador, você está naquela ideia que você quer fazer a diferença na tua cidade, né? E foi isso que me motivou, de fazer o bem para o próximo, para as crianças, para a família. E muitas pessoas me desmotivavam, né? Falavam, não, você não vai conseguir, para que difícil, mexer com isso, pô. né? Vai cuidar da tua profissão, da tua vida, Aí você vai entrar num negócio aí que não... Eu tive que acreditar. Eu falo para vocês que poucos até a própria família fala, poxa, mas você não tem chance, né, tal. Da família não gosta de política. Não entra não, porque você não é para você.
E isso aí é um lugar sujo, né? As pessoas fazem o mal e tal. É aquela coisa que todo mundo fala, né? E vamos falar, o mal tem em todo lugar, em toda área, em toda profissão, em toda... E eu nunca dei muito... Assim, eu ouvia, né? Mas continuei a minha insistência e fui candidato várias vezes. Seu objetivo ali. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção na sua história é que você se formou, você fez a ciência política, né? sociais e gestão pública. Ou seja, às vezes, geralmente... Eu estudei 2 cursos, faculdade. Geralmente algum vereador chega ali meio de gaiato, né? Não tem formação. Não que também, né? Se ele for bem preparado, mas você não, você... Nesse intervalo eu me preparei. Começou a olhar ali, mas se preparou. Então, quer dizer, não caiu de gaiato. Você se preparou para chegar onde chegou. Ô Anderson, já emendando essa pergunta do Joey, lá em 2004, né? Você vem se formando. Em 2004 você já era formado em alguma coisa ou não? Não. Formei depois. Depois, né? Foi preparando. Mas lá em 2004, quando você falou, você já tinha esse relacionamento aí. Como que... É só pra gente entender, assim. Porque hoje a gente conhece o vereador branco cheio de convicção do que se defende, né? Convicto nas posições. Mas lá em 2004, como a sua mente trabalhava? Assim, estou aqui ajudando as pessoas, estou aqui me se candidatando pela primeira vez. E como que funcionava assim na sua mente? O que eu vou defender pela primeira vez? O que está ardendo no meu coração que eu preciso entrar lá? Isso antigamente, quando você não tinha nenhuma experiência propriamente dito, né? Como um vereador. Como que era assim, só para a gente entender quando uma pessoa que de repente acha que tem esse propósito, né, de defender alguma convicção que tem no coração dela, e às vezes a gente acha assim que a gente já está cheio de ideia, né? E de repente essas coisas podem ser que vêm crescendo. Você disse aí, isso é muito importante, não só para a questão de política, mas para a vida inteira. Questão de que as pessoas não acreditavam. Aí você disse, mas eu acreditei. O grande projeto da vida em relação a tudo é justamente isso. Acreditar em você mesmo, né? E você lá já acreditava, como você disse. Mas como que era sua mente lá atrás, antes de você entrar, ter todo esse acesso como tem hoje, né? Eu sou de família pobre, né? Meu pai tinha um emprego razoável, mas morava Meu pai, nós mudamos da Boa Vista para o Jaguaré. Jaguaré era um bairro até mais ou menos, aí tinha o João Paulo, né? Sim. E fundo da Vila Elmaz, e não existia o Caparrós, não existia o Parque das Flores, onde nós estamos aqui, nessa região, né? E eu passei uma infância muito humilde, sofrida, e vi muito sofrimento aqui nessa nossa região, né? Por não ter oportunidade, talvez, social, Sim. de morar num lugar melhor, né? Viver num lugar melhor. E eu vi ali e falei, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a realidade dessas crianças, desses jovens, né? Bacana. As drogas, tá vendo a manga da minha camisa aqui, ó? Sim. Tá vendo o crack, né? Diga Diga não não ao ao crack aqui, né? Diga não às drogas, né? É algo que você vem viciado. Tive um todos os problema dias. dentro da minha casa com o irmão. Nossa. Meu irmão faleceu, não está mais aqui. Tráfico de droga. Pois, meu. É. Então a sua Então dor se tornou... presenciamos, tinha vontade de fazer uma casa de recuperação, Então isso te de lutar movia, né? pela família, Sua pelas dor- crianças. Eu via alguns colegas indo para o crime. Eu não vou estudar. Eu via problema social, pai e mãe separado. E eu falei, meu Deus. E eu, graças a Deus, minha família estruturada, meu irmão que seguiu um caminho difícil. Lamento, né? Porque a criação foi igual para os dois, mas ele não Isso. partiu para o lado, né? Que na nossa região tinha favela, né? Ah, Favela do Triângulo, no João Paulo. antigamente tinha muita Tráfico de favela. droga. Hoje, né, não tem mais favela na cidade, né? Foi desfavelado, porque vai fazendo os bairros, né? Alguns bairros Sim. da cidade foi desfavelando. E por esse fato, né? Não só por causa do... Meu irmão foi logo depois, né? Mas pelas situações que eu vivi nessa região, eu comecei a ter um outro olhar. Eu falei, poxa, eu poderia ter que fazer alguma coisa pelas pessoas, pelas crianças, pela família, criar curso profissionalizante. Eu sabia que o papel do vereador não era esse. Hoje eu sei, né? Porque a gente pode fazer coisas sociais, pode propor projetos de lei, mas sabe que existe a esfera federal, estadual e municipal, né? Sim. E então a gente sabia algumas coisas que poderia ser feita, outras não tem como, né? Só não sei se você ajudar uma instituição, uma ONG, né?
através de emenda parlamentar, colocar o trabalho com criança, com jovem, né? Então essa foi a minha ideia central e uma coisa que me prendeu muito foi até hoje, né? Hoje eu estou vivo aqui ainda nessa região, faço muito, né? Luto pelas pessoas, por mais vaga de creche, mais espaço, sempre estou cobrando o executivo para fazer alguma coisa pelas crianças, né? Por cursos profissionalizantes, né? Por coisas que inserem as crianças, né? E o fato de ter trabalhado no Arpron também me facilitou, me mudou a minha vida, assim. Falei, poxa, fez parte da minha formação social ter saído para trabalhar. Então, a ideia central do início, para mim, começar na política foi essa. Ajudar pessoas, né? Ajudar as igrejas, que entendo que o trabalho espiritual complementa, é o principal, né? Se não tiver um trabalho cristão, né, em cima da pessoa, pregar a palavra de Deus, aquilo que eu creio, que eu acredito, né, é a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, dar oportunidade para essas pessoas e também dar o pão, dar o caminho, dar a estrutura que a política pode trazer. Sim. É que, infelizmente, acaba não acontecendo como a gente imagina totalmente, mas inicialmente a minha luta foi essa. Então você pegou a sua dor ali, a sua infância, por isso que não importa o meio, quando nós falamos de propósito, né? Você estava num meio ruim, mas a sua família, você decidiu tomar um rumo, né? Seguir um propósito. Só para aproveitar esse gancho aí, teria tudo para estar no crime. Isso. É isso teria tudo, porque eu tive muitas, tinha tudo... assim, não contatos, mas assédio. O assédio era grande, sim. né? Vamos aqui, vivia. Vamos ganhar um dinheiro e vamos trabalhar. Você pega isso aqui e vende. Isso não foi. O que me sustentou foi a minha fé em Cristo Jesus. A base também. A base cristã. E ter começado a trabalhar cedo, ocupado a minha cabeça. Por isso que eu dou importância à juventude. E o meu irmão também ele não seguiu esse mesmo caminho. Ele optou por um outro caminho que foi trágico na vida dele. Mas eu vivenciei tudo isso. E saí da onde eu saí. E tá hoje onde eu estou. Eu não sou melhor que ninguém também, por ter sido vereador de uma cidade grande do porte de Rio Preto. Mas eu falo para vocês que foi uma perseverança muito grande. Eu tive que renunciar a muita coisa. Eu tive que vencer coisas e ter muita fé em Deus e continuar trabalhando. Foi isso que me levou até os dias de hoje. Porque você tem o seu lado empreendedor, né? Você é barbeiro, podia seguir a sua vida ali, né? Profissão que minha mãe tinha um salãozinho e ela, na época, incentivou nós. Inclusive a barbearia tem até hoje. Masculina, eu e meu finado irmão também era, né? Depois teve esses problemas, ele não foi mais... Foi a profissão que nós tínhamos herdado já por influência da minha mãe, né? Ah, que bacana. E logo depois, estudei, né, tal, e fui trabalhando e fui, né? E hoje você defende ali, então, chegando à câmera, você defende a família. Está escrito até na sua camiseta. Em defesa da família. A família, essa é a sua bandeira. A família é uma das bandeiras. Família e criança, né? Família é base, né? Sim. Não existe sociedade sem família. Né? Não existe uma família desorganizada, uma família destruída, uma sociedade destruída. Pois é. Então, né? E é o que você falou, e juntamente com as crianças, né? Você luta muito por esse direito de crianças. O adulto, ele se define, ele fica de maior e ele toma o seu rumo, as suas atitudes, né? As suas escolhas. A vida é feita de escolha. A criança, ela é influenciável. A criança não tem opinião própria. A criança psicologicamente, ela está em desenvolvimento. Ela começa a desenvolver e vai até os 11 anos. Até os 11 anos dela, ela está em formação, segundo a psicologia. Não é eu que estou falando. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a criança é como idoso. Eu costumo comparar, tem que ser defendida. Um idoso com mais de 80 anos fica debilitado. Vai ficando fraco. Então a criança é a mesma coisa, ao contrário, mas ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma atenção e ela é facilmente manipulada, dependendo do lado que você levar. Sim. Então por isso que eu sei que na formação dessa criança, se ela tiver um desenvolvimento bom e se tornar um adulto legal, ele vai ser um
um ótimo ser humano. Um excelente cidadão. Um excelente cidadão. A preocupação minha sempre foi das principais bandeiras, família e criança, né? Lógico que a população, nós temos outras coisas, tem a parte política, tudo, né? Sim. Mas o foco, nós estamos aqui por uma família, né? Você está aqui porque teu pai casou com a sua mãe, teve os filhos, você também, eu também. Então isso aqui é família, né? É aquilo que eu acredito na Bíblia Sagrada. Eu nunca escondi. Eu sou um vereador que falo aquilo que eu acredito, né? E às vezes acaba algumas pessoas destoando, levando para o outro lado e tentando fazer narrativa, porque hoje o que mais tem é narrativas. Se criam-se narrativa todo dia. Narrativas para te defamar, para te depreciar. Mas se as pessoas parar para ouvir o que a gente está falando, a gente não é nada contra ninguém, a vida de ninguém, a opção de ninguém. Nada de absurdo. Apenas eu trabalho e prego e acredito naquilo que eu luto naquilo que eu acredito. E acabou. É meu trabalho, né? Agora, o parlamento é assim. Cada um tem uma bandeira. Toma uma posição. Cada um é eleito por um grupo, por um apoio de algum lugar, de uma associação, da comunidade do bairro tal, da zona tal, zona norte, zona sul, né? Do público tal. Então, tem que ser respeitado. Sim. Né? Todo mundo ali tem voz, todo mundo tem que ser respeitado. E geralmente as pessoas não respeitam quando você tem assim, posições. Né? Quer dizer, eu posso falar liberdade de expressão, né? Mas quando eu vou falar, eu sou preconceituoso, eu sou polêmico. Não, ele é muito radical. Todo mundo não, tem uma... Peraí, eu respeito todo mundo. Agora, quando eu vou falar, por que eu não... Né? Então, quer dizer, é difícil. Todo mundo tem uma posição a respeito de qualquer coisa, né? Mas quando, de repente, você se posiciona, não vou falar sobre a questão da família tradicional, que a gente entende que a gente quer impor, às vezes, coisas nas crianças que ela mesma não tem autonomia para decidir. Então, nada mais justo do que preservar isso. Quando adulto era outra coisa. A decisão é dela. Agora, quando criança, tem que ensinar o que realmente ela é. E às vezes as pessoas querem implantar situações que não são verdadeiras e desrespeitosamente, no caso, como você questões diz. ideológicas, né? Partidárias, Sim. de minorias, de esquerda, né? É o que acontece, né? Hoje no nosso país. E eu não tenho medo de falar. Eu nunca A gente percebe isso. Eu nunca ofendi nenhum cidadão. Ô Anderson, e quando você caiu, entrou na Câmara, você sentiu uma forte resistência, um esquema de entrar no eixo ali que todo mundo segue? Que momento você sentiu? Você falou assim, peraí, eu acho que eu vou ser o diferente aqui. Ou você tem assim, tem apoiadores ali na Câmara mesmo, ou não? É claro que você deve ter alguém ali também que além dos seus assessores que está aqui, que te apoia, mas tem vereadores que são da família também? Sim, nós temos vereadores católicos, né, e evangélicos na casa, cristãos, né? Respeito a todos, respeito o espírita, respeito o católico, respeito o ateu, o livre pensador, ele tem direito, né? Ali é um parlamento. Respeito os colegas que não concordam, que é de partido de esquerda, que é centro-esquerda, centro-direita. Sim. Eu acho que isso faz parte da democracia, né? E Sim. com certeza, desde o meu primeiro mandato, eu sempre tive uma boa relação com a maioria. E a maioria sempre me respeitou, mesmo falando, poxa, vereador, na hora que a gente desce da tribuna e tal, né? Admiro o teu trabalho, mas você tem teu estilo, às vezes você é um pouco radical no pensamento, tal. Eu falo, não é radical, é que eu acredito nisso, direto, né? Mas eu tenho respeito, eu consigo conciliar muito bem todos os projetos que eu coloquei, eu consegui aprovar, né? Ah, que bacana. Tem divergências com alguns vereadores? Nós temos. Eu acho que no campo das ideias tudo vale. Não é obrigado a concordar, ele está ali porque ele foi eleito por uma base, eu tenho que respeitar a base dele, o partido dele, as divergências, mas uma coisa eu aprendi na política, no meu segundo mandato, no meu primeiro ano do segundo mandato, uma experiência já
estou um pouco mais experiente, né? É respeitar a maioria. Sim. Em todas as casas políticas, Câmara Federal, Legislativo, Estado e município, tem a maioria, você tem que respeitar. As minorias, tem que respeitar. Não adianta fazer barulho, não adianta querer criar narrativas para defamar, Não, nós temos que respeitar. E as pessoas, elas tentam algumas pessoas tentam na política de alguma forma tentar destruir, e no meu caso dá efeito contrário. Porque graças a Deus meu Instagram aí para todo mundo ver, tem quase 30 mil, mais de 30 mil pessoas, cresceu muito, né? Meu Face, minhas páginas de rede social, WhatsApp recebo diariamente, apoios, né? Então não adianta querer denunciar, não adianta querer falar, não adianta querer defamar, porque não vai conseguir calar. Eu sei que eu incomodo. Você fala levantar falso testemunho. De criar narrativas negativas, aí não adianta. As pessoas que nos apoiam, né, nosso meio cristão, evangélico, pessoas católicas que têm o maior respeito pela gente, padres, né, que eu tenho o maior respeito por eles, pelo trabalho deles na cidade. O Livre Pensador, o Pró-Família, Pró-Vida, eu sou contra o aborto, né? Pró-Vida. Poxa, será que dói tanto você, machuca tanto você ser pró-família, pró-criança, né? Então isso incomoda, eu não posso fazer nada, eu não vou parar meu mandato para, né? Na verdade você defende alguma coisa que já existe. Na verdade as pessoas acham que você quer impor situações novas, né? Na onde que não tem. Na verdade, se defende situações novas que tenta se colocar na onde que já tem. Por exemplo, a sua maior defesa é a família. Né? O que te chateia, por exemplo, você acredita na família tradicional, como cristã, né? E o que te chateia assim, para as pessoas não entenderem a sua mensagem, achar como que se você estivesse impedindo a progressão da família moderna? O que te chateia assim, para ser tão... insultados, às vezes, ofendidos, e as pessoas não compreendem de fato uma coisa que você defende, que na verdade que é uma convicção de fé, de vida que você tem, que é a família tradicional, pais, filhos, e claro, em defesa da criança. O que te mais chateia assim? Gente, você acha que eu estou falando grego? Eu não estou mexendo com ninguém, eu não sou contra as pessoas, eu não sou contra alguma coisa, eu só estou defendendo aquilo que eu acredito, uma coisa que já existe, é verdade. Como que é isso? O que te chateia, o Branco? O que eu chateio vamos dizer assim, quando entraram na minha rede social, a intolerância, né? A intolerância. Falta de respeito, né? Porque eu nunca fui contra nenhum modelo de família. Eu nunca falei isso, nunca preguei sobre pessoas de gêneros diferentes, de sexo, não. Até hoje eu não entendi. Aliás, eu entendi sim o que quiseram trazer para mim, né? Você está falando desse último episódio aí que ficou uma postagem, né, que eu fiz, né, que eu repostei, né? Aliás, digita o seu nome, só 90% do resultado só aparece isso. E isso aí ofenderam muito a minha família, né, a minha esposa, minhas redes sociais, quer dizer, uma intolerância, e sem menos nos ouvir. Sim. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu posto, mas eu não sou responsável pela imaginação das pessoas. Ela imaginar alguma coisa numa postagem minha e querer me acusar sem eu ser, né? Então estou muito tranquilo, né? Eu acho que é uma pauta no Brasil inteiro da esquerda em querer expor, de querer ir contra, uma minoria contra uma grande maioria. Sim. Querendo. E nós não temos nada contra ninguém. Nunca fui nada com outro tipo, modelo de família, nunca tive problema. Tenho pessoas, tenho conhecidos, né, que é homossexual, que gostam da gente. Poxa, exageraram. Uai, o que fizeram? Você nunca respeitou.
No seu comércio você nunca deixou de atender ninguém, né? Você nunca fez nunca teve preconceito. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma parte da mídia maldosa, Sim. né? Que faz uma pauta negativa, que vai contra associações aí de classes da cidade, pessoas que querem se promover também, né? No partido dele, né? No movimento que ele faz, né? E afinal de contas, no final mesmo, as pessoas viram, a maioria da cidade viu que eu não quis nada mais que deixar uma mensagem ali em defesa da família, das crianças, né? Uma repostagem, uma arte que eu não criei, que eu repostei, do senador Magno Malta, né? Que é do meu partido até. E vi, achei legal, falei, nossa, que legal, né? As crianças, a família, né? Sim. Uma luta do bem contra o mal, nada contra ninguém, nem pensei nisso, né? E fizeram um estardalhaço aí desnecessário, mas hoje eu entendo que hoje eu vejo que ele foi necessário sim, para que a população veja também e olhe para que tome posição, para que isso também não aconteça, porque é liberdade de expressão. Eu exerci meu direito de liberdade de expressão. Sim. Nada mais, nada menos do que isso aí. Mas hoje a gente está perdendo um pouco da nossa liberdade, né? Nós estamos sendo privados todo dia, com cada situação ridícula, né? Como o jogador lá, né? É vôlei, né? Maurício, e sabe, não precisava. Mas existe sim uma pauta, né? Uma agressão, né? Do ativismo. O problema é o ativismo. Entendeu? Porque as pessoas que são de bem, elas não querem saber dessa briga. Isso aí tem propósito político. Sim. Um ativismo que fica por trás, que fica incentivando. E aí eu tenho coragem de colocar o que eu penso, as minhas declarações, sem ofender, né? Mas eu falo, e não vou mudar o meu estilo. Eu acho que esse estilo que eu tenho, pessoas que me elegeram assim, que me querem assim, e que se eu for de outra forma, eu prefiro não estar na política mais também. Isso eu acho que é o que te deixa tranquilo, porque ali você está representando as pessoas, e essas pessoas te passam um feedback de que você apenas está falando a voz dessa população, né? Da grande maioria da população. Isso. Então isso te conforta, né? Porque às vezes eu sei que não é fácil. Até a sua insistência lá em 2004, 2008, 2012, estava ardendo. Aí chegou 2016, você foi eleito com 1.784 votos. Eu acho que foi isso aí. Então, você... Sem condição nenhuma, sem poder gastar em campanha. Foram quase 2.000 pessoas ali que acreditaram nesse vereador, que nunca escondeu o jeito, porque as pessoas mudam na política, sempre acanha, se posicionou. E chega lá dentro e não se posiciona. Eu consegui... aliás, é meu jeito, meu estilo, eu nunca mudei. Um dia eu perguntei para um eleitor, aí eu perguntei, por que você votou do branco? E ele disse, não, porque eu quero essa pessoa lá. O que ele quis dizer para mim assim? Ele já conhece você, já sabia do que você acredita, então ele queria simplesmente que você representasse lá. Então o que eu quero dizer é que desde 2016, né? Você foi eleito, é isso? 2016, 2017 eu assumi. Ele falou assim, ele sempre trabalhou até hoje do mesmo jeito. Ou seja, essa pessoa que conheceu você em 2016 lá, diz que agora em 2021 você é a mesma pessoa, defende.
Então isso te E conforta. continuo defendendo. Justamente. E falo para você, nenhum projeto, enquanto eu for vereador de Rio Preto, contra a família e as crianças, vai passar. Já fiz esse desafio. Sim. Enquanto eu estiver na política, na Câmara, e se Deus me colocar em lugares maiores, não sei o propósito, ou talvez eu só vou ter o meu segundo mandato, mas enquanto eu estiver, Você vai estar ali vou lutando. continuar incomodando, respeitando, mas incomodando. Ô Anderson, mas e aquele episódio? Você não teve medo quando alvejaram a sua casa? Com 5 disparos ali? Por que foi aquilo? É a coragem de trabalhar, de mostrar o trabalho. Eu tinha ido para São Paulo. A pandemia começou em março, em maio eu fui para São Paulo. Aí muitos viveram no cemitério a Vila Formosa. Verdade. O maior cemitério da América Latina lá. Eu lá no meio lá. Eu queria ver se o Bruno Covas estava falando, o finado Bruno Covas estava falando a verdade, prefeito lá, né? Sim. Aqueles caixões, daquelas imagens que a Globo mostrava, aqueles buracos, né? E horrível, assim, o lugar, porque estavam fazendo um terrorismo na cabeça da população. Eu não me conformei. Fui lá e fui nos hospitais de campanha de São Paulo. Sim. E comecei a questionar o governador Dória, né? O seu partido, o PSDB, né, tal. Por que esse terrorismo em cima da população? Por que fechar a cidade? Sempre fui contra o lockdown. Eu sou a favor do trabalho. Eu sou a favor daquilo que você luta, trabalha, aquilo que você, do suor do seu rosto, você vai trabalhar, e estava sendo tirada a dignidade de muitas. Tudo bem que o vírus realmente existiu, matou algumas pessoas, mas tinha como associar o trabalho e cuidar da saúde, né? Então eu fui começando a querer investigar essa situação. Sim. E falar, eu falava muito na rede social. Você acha que uma estratégia diferente é poupado Eu, mais assim, vida? eu não vou dizer que foi por causa dessa situação que deram os tiros. Estou falando que logo após, quando eu cheguei em Rio Preto, aconteceu isso Aconteceu. aí. Então a gente não pode acusar. Mas essas né? coisas não Mas te deu achei medo? E estava perto da campanha já, da campanha eleitoral. Sim, já estava 2020. caminhando, né? Era 2020, né? E eu estava indo para a reeleição. Não, me deu mais vontade de trabalhar. É lógico que foi 3 horas da manhã, foi os disparos. Foi um barulhão, né? Assustou. Eu tenho uma arma, né? Soprou arma. Atiro. Tenho arma registrada, né? Polícia Federal, 9mm. E lógico que eu passei a mão na minha arma, na minha casa ninguém vai entrar. Sim. Atirou, pulou para dentro. Eu sou cristão. Creio em Deus, mas vou me proteger. Tava pronto vou defender pra minha família. defender sua família. Né? Minha esposa, né? Também, né? Trabalha na área de segurança pública, tem sua arma, né? Ficamos assustados, né? E eu já saí, já chamei o 190, né? Falei, ó, vereador, tal, minha casa. Rapidamente o BAEP foi lá, fui várias viaturas, né? Aí entraram no meu quintal, tal, meu muro é alto, cerca elétrica, é difícil entrar, não é só se for de drone e helicóptero, né? Ou se, sei lá, o cara tentar, se cortar algum fio lá, dispara o alarme, né? Então dá para ouvir também. Aí falou, olha, olhamos aqui dentro, tem mais, vem aqui fora que você vai ver, tal, dá uns disparos. Aí eu vi no portão assim, já furado, né? O muro. Aí eu fiquei, até hoje, né? Teve uma investigação, né? A Polícia Civil, Então, tal, possivelmente foi um recado. porque se tivesse que fosse para matar, não precisava fazer isso, né? Sim. Mas 3 horas da manhã, né? De logo após ter chegado de São Paulo, após investigado, né? E feito tanto. Eu nunca, assim, acusei ninguém da questão da pandemia, mas eu questionava. Por isso que eu falo, o questionamento, quando você tem opinião, quando você fala o que você pensa, quando você começa a questionar, as pessoas se incomodam. Então, eu acho que foi o único político de Rio Preto que recebeu tiro na sua casa. Eu não tenho na história, eu não sei da história de Rio Preto mais de 150 anos aí, se teve alguém. Eu fui, acho que o único, né? Eu acho que por incomodar. Eu sei quando eu uso isso aqui, quando eu falo, eu incomodo. E
E o sistema é esse, né? O sistema não quer a sua voz, o sistema quer nos calar, mas ninguém vai me calar. Vai calar o dia que Deus quiser. Ô Anderson, e você também lutou para manter as igrejas abertas, né? Muito. Porque nós acreditamos que, você citou aí que a igreja é de extrema importância nesse momento do lockdown, né? As pessoas já estavam em casa, já estavam em condições difíceis, já estava o terrorismo da pandemia. Estava com medo. E acreditamos que a igreja ali seria de essencial. Aí você também lutou para manter aberto. Devido ao momento que as pessoas passam, a depressão, a angústia, né? O suicídio que algumas pessoas aqui na nossa cidade cometeu. É triste. Pessoas fechando os seus negócios, pessoas não podendo mais pagar aluguel, e as pessoas ligavam para nós no WhatsApp. Olha, nós estamos, meu restaurante está fechado, minha barbearia, meu salão de cabeleireira, meu comércio eu não posso abrir. E aquele desespero, e as igrejas tinham, no início, nem online estava podendo fazer, depois foi liberado, porque teria que, para fazer online, a pessoa vai ter que ir lá na igreja, o pastor, os músicos, né? Sim. Os irmãos, né? E tinha que andar, e não tinha um lockdown, não podia, né? E aonde eu fui, desde o início, praticamente eu e mais um ou dois, três vereadores ali, que são cristãos, né, ligados à igreja. Mas sempre tomei frente, sempre defendi e sempre soube a importância que a igreja tem. A igreja que eu falo é Jesus Cristo. Sim. Né, o conforto, a oração, a palavra, o aconselhamento na religião dela, com o pastor dela ou com o padre dela. Mas eu sempre soube que isso tinha que ser respeitado e a liberdade cristã estava sendo tirada. E eu falei, isso não é certo. Eu não... mas é o momento que nós temos que se fechar, tudo bem. Mas as igrejas, ela é onde as pessoas chegam ao sofrimento. A igreja, cada um ali tem uma história para contar. Verdade. Pessoas que têm testemunhos, pessoas que foram curadas, salvas, libertas, e pelo nome de Jesus, né? Pessoas que foram tiradas das drogas, da prostituição, do tráfico, né? E ela, para mim, ela faz o maior trabalho social que o mundo já viu. Verdade. Porque uma ONG não daria conta, uma associação, vamos dizer aí, uma entidade social não daria conta no mundo de fazer o que a igreja faz, que é resgatar pessoas, que devolver filhos daquela mãe que chora, né? Literalmente a igreja deixa para a sociedade, para o trabalho. Verdade. Então, como que você... Eu nunca imaginava que nós não poderíamos ir na igreja. Mas vocês são fundamentalistas. Chamam a gente de fundamentalista. Vocês são... Não, eles queriam, no momento ali... Eu sempre condenei essa prática. Eu nunca concordei com a prática do João Dória. Sabe? Chamava ele nas minhas redes sociais... ditador, né, tal, você não pode fazer isso, né? E foi um erro muito grande, né, porque as prefeituras eram obrigadas a acatar os decretos, né, e era uma coisa de cima para baixo, e o MP cobrava, né, o MP recomendava. Vinha o decreto de lá e nós vereadores que somos o que ouve a população. Normalmente os prefeitos estão na prefeitura, mas o vereador vai para a rua, vai para a lotérica, vai pagar uma conta, vai na mercearia, vai no mercadinho e, vereador, poxa, eu estou passando fome, eu estou desesperado, eu estou querendo ir na igreja, eu não estou bem. E a igreja fechada, então foi uma luta muito grande, reunimos com o prefeito, com o secretário de governo. Foi uma luta assim, incisiva, né? Porque eu sei da importância, eu vim, né? Eu comecei muito jovem na igreja, me batizei com 12 anos. Sim. Então, tem uma formação cristã. Eu respeito cada um, a posição católica, evangélica, né, espírito, cada um tem o seu... Mas essa é a minha, e eu sei da importância que foi para minha família, né? Mas você perdeu um irmão. Meu irmão, felizmente, teve a oportunidade, não quis ouvir. Sim. Né? Fomos criados com a mesma intensidade. A minha mãe levou para a igreja também, mas as pessoas que querem esse caminho, elas que buscam esse caminho, elas encontram a paz em Jesus. E a palavra de Deus, não adianta.
Para mim, a palavra de Deus é tudo. E é o que eu defendo também na Câmara. A pregação do Evangelho. Lutei por alvarás de igreja. As igrejas da Avenida Mirassolândia todas iam fechar. Por causa Fizemos um da projeto. zona. Porque era o zoneamento. Sim. Aí fizemos um projeto, o prefeito ouviu, na época, os E pastores. lá tem muitas igrejas, né? Foram quantas igrejas? Eu acho que nós estamos ao vivo, mas bom fim, 40, mais de quantas igrejas? Quase 40. Quase 40 igrejas ia ser fechadas, né? Por causa do não podia ter zoneamento. igreja perto de posto de gasolina, porque a rede de posto de gasolina aumentou na cidade, né? Posto de combustível, Sim. né? E tem que ser 400 metros para pegar o alvará, hoje não existe mais. Porque a gente dá facilidade, se não tem cristão, se não tem pessoas ali que dá importância para esse trabalho espiritual que a igreja faz, isso não ia acontecer. É. Eu fiz leis ali que hoje Rio Preto pode pregar esse evangelho, pode falar de Jesus Cristo, porque é o único caminho que muda a vida do ser humano, que muda a vida da família, das crianças. E é isso que incomoda muito no meu mandato. Vereador, qual que é o projeto de lei que foi aprovado, que você tem mais orgulho, que você fala, isso aqui tinha que ser, isso não poderia faltar? E se você tem algum que você seria o seu sonho, que você, isso aqui precisa ser aprovado, vou lutar até o fim para que isso aqui seja. Quais são esses dois projetos? O que hoje você aprovou, que você fala assim, não, isso aqui foi top, esse tinha que ser, isso aqui é o que rege o meu mandato, consegui. Ou o que você fala assim, não, isso aqui eu preciso aprovar de qualquer jeito, porque para a família, para a comunidade, é de suma importância, em defesa da criança, da família. Quais são? Assim? Eu fiz um projeto de lei que muito importante na cidade, embora não tem como proibir o narguile, né? Narguile. Então, o narguile, eu por ter, igual eu falei da minha história, né, convivido na periferia, né, vendo o sofrimento através das drogas, né. E você fumar um narguile hoje, 1 hora de narguile é 100 cigarros. Meu Deus. O pulmão teu você vai pegar vai ter problema grave, câncer, e fora a piteira ali que é compartilhada, você vai pegar uma doença na boca, você vai... Enfim, é terrível. E a juventude, respeito, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Muitas crianças aí, pais, né? Deixando os seus filhos, né? E a gente aprovou esse projeto, né? Que foi que tem que ser colocado onde vende, né? Os males que o narguile faz, né? Sim. Câncer no pulmão, acaba com a água no pulmão da pessoa, o jovem vai lá para o hospital, fica lá, morre, sabe? Debilita a saúde do jovem, né? As doenças respiratórias que isso causa, o sofrimento que traz para a família, e a gente aprovou esse projeto. E todo estabelecimento é obrigatório estar lá, uma advertência lá, a pessoa vai comprar, tem que estar lá, a placa lá. Narguilé faz mal à saúde. Tem uma orientação. Se eu fosse um constitucionalista federal, eu fazia uma lei para proibir. Sim. Mas é uma droga lícita que é vendida, para mim é droga lícita como cigarro, Sim. como álcool, né? Que é vendida, infelizmente não tem proibição, tem que ser por lei federal, mas eu lutei para mostrar, para recomendar, para falar, através dessa advertência, desse quadro que tem que estar no estabelecimento onde vende essa droga, né, lícita, que isso faz mal, né? E fizemos diversos projetos para a sociedade. Eu fui presidente da CPI da pedofilia das crianças, né, defendendo crianças abusadas, crianças, né, que vêm sofrendo, né, abuso, né? Por exemplo, nesse assunto especificamente, você sofreu alguma crítica? Porque eu não consigo imaginar, no caso de pedofilia, alguém ser abuso sexual, sobre abuso sexual, e alguém ir contra alguém que né, que defende isso. Então, não. É uma coisa que eu ia ficar bastante... Mas você sabe que não é de se assustar da agora para frente se haver quem defenda. Porque em alguns países aí, né, fala-se que a pedofilia, se tiver comum,
consenso, né, da criança com pedófilo e tal, né? Não sei, alguns países aí fora aí, eu não me recordo se é Canadá, se foi... Eu não posso falar o nome do país porque eu vou fazer injustiça, mas foi fora. E se haver consenso, não tem problema. Se a criança concordar... Quer dizer, o cara está lá do lado de um computador e aí você, pai, descobre uma situação dessa. E o combate à pedofilia é muito importante. Ele defende as nossas crianças porque, igual eu falei, as crianças são vulneráveis e cada vez mais informatizadas. Elas têm computador, têm celular, a maioria. Crianças com WhatsApp, crianças com rede social. Precocemente, para mim, é um erro. Tem tudo tem sua hora. Né? Pois é. Antigamente a gente brincava na rua, né? Hoje, até pelo perigo... O abuso sempre teve, o estupro, né? A questão do abuso sexual, mas hoje com uma velocidade maior. Né? Porque os abusadores, né, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm desejo por crianças bem novas, são pessoas que têm condição financeiras boas e elas pronta e vai para o ataque da criança e quer fazer o mal, e isso faz parte das minhas bandeiras. Meu primeiro trabalho do meu gabinete, do meu primeiro ano, foi fazer essa CPI aí da pedofilia, né, esse trabalho, para que fosse divulgado. Nós fomos nas escolas, fomos nos conselhos tutelares, né, da cidade, né, fazer esse trabalho. Então, ou seja, é um trabalho feito, né, em prol da família, né, falando também das drogas, falando também de tudo, né, de tudo que é o mal que está nessa sociedade nojenta, e as pessoas ainda praticam esse terrorismo na vida das crianças e destrói a vida dela. Uma criança abusada, ela vai se tornar uma pessoa problemática, cheia de problema psicológico. E ela pode cometer o suicídio no futuro da vida dela. Ô Anderson Branco, claro que essa é a bandeira, mas não é só isso que o senhor faz lá, né? Porque a gente entende que a gente entende não. Alguns vereadores pode ser que sejam, como eu vou denominar, bairrista, né? Por exemplo, eu morei aqui, então eu trabalho em prol a isso aqui, né? E o senhor não. O senhor não é só questão de família. Eu vejo as suas postagens lá no bairro tal fazendo alguma coisa, adequando alguma situação em vias. Na solicitação, né? De trânsito, né? Isso. Então, por exemplo, o Anderson Branco, tá, tudo bem, é só a família. Não é só isso. Então, você trabalha também incansavelmente, e você tem vários, né, fatos, vídeos que conquistas, isso, que foram realizadas através da sua solicitação, né? Recapeamentos, né, vias, semáforo, tapa-buraco, né, recapeamento, que mais? Você postou uma hoje lá. Sarjetão, que é a antiga valeta, né? Tinha valeta, né? Hoje não tem mais valeta, aqueles buracos, né, que acabava com o carro. Hoje não pode, né, até questão de esporte também. Criança, vários bairros, vários pedidos. Tinha um parquinho também lá. Um parquinho, né, que eu consegui, né, que eu coloquei aqui. Pedido, era um dos primeiros pedidos, né? Porque foi a primeira praça que eu consegui, então eu já tinha um compromisso aqui na Vila Elmaz, né? Colocamos lá um playground, mas tem pedido para outros bairros. Então não pensa a população que eu moro numa região, não estou numa região, mas eu faço para a Zona Sul, para a Zona Leste, Zona Oeste, minha assessoria, meu gabinete é aberto para todos, né? Então a gente trabalha, vota projetos importantes, né? Investimentos, e eu gosto de fiscalizar a saúde. Eu tenho acho que da Câmara só eu, num colete, né, fiscal do povo, né? Ah, sim, eu vi. E eu tenho um trabalho, né, de averiguação, de fiscalização, porque nós somos fiscais. A prerrogativa do vereador é fiscalizar, né, e votar projetos, né, da cidade. Então a gente visita a UPA, visita a UBS, é o papel do vereador. Pergunta quantos médicos está atendendo, se tem pediatra, e dialoga com o secretário de saúde. Já teve momentos que eu me excedi, né, no começo do mandato, que eu tive que, né, ficar brabo com o médico à noite, porque, poxa, cadê os médicos que estão atendendo as crianças, né, tal, e deu uma maior polêmica no jornal no outro dia, porque o vereador invadiu, né. Aí eu fui fiscalizar a merenda escolar das crianças, né,
E eu fui lá fiscalizar, não foi denegrir nada, a imagem de diretor de escola nenhuma. Foi mal interpretado, fui denunciado, quiseram caçar meu mandato. E aí eu falei, poxa, em vez da diretora, como se diz, ela apoiar, né, a fiscalização, porque crianças, poxa, né, eu estou entrando lá para ver se tem. Sim. A prefeitura faz a sua parte, mas nós temos que acompanhar, porque os pais ligam para a gente. E aí, eu então atuo em várias áreas. Fiscalização, às vezes, não é só para ver o que está errado, é ver também o que está qualidade, certo. a criança, olha o aqui, que ela está aqui comendo. funciona. Pô, será que tá incomoda certo. fiscalizar? Não, não incomoda. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu posso entrar. Eu fui eleito para isso. Dentro do município eu posso entrar onde eu quiser. Não vai deixar entrar? Já é uma polícia. Mas, graças a Deus, não precisou fazer isso, porque o pessoal tem sido educado com a gente. Mas, alguns momentos fui mal interpretado. Mas é o meu estilo de trabalho. Eu não estou ali para agradar, né, dizer uma meia dúzia aí. Eu vou trabalhar pela população. Então, meu trabalho é político, é voto, é rua. Eu costumo dizer que eu passo o meu gabinete na rua. Eu fiscalizo, as pessoas me ligam, olha, está precisando disso, de um recap, de uma vaga de escola para criança, né? Um atendimento médico, minha cirurgia, eu preciso operar, a gente vai lá com a assessoria, vai lá na Secretaria de Saúde, né, pedir, né, em prol das pessoas. Eu não estou pedindo nada para mim. Eu fui eleito pelo povo, né? Então Sim. O povo, eles nos cobram. E eu gostaria de poder atender muito mais. Tem coisas que a gente acaba não conseguindo atender, porque não depende, né? Não estou com a caneta na mão, não sou o prefeito, mas o que a prefeitura pode fazer, eles fazem. Sabe? Eu acho que prefeito que quer ver uma cidade ruim. Difícil, né? Vamos falar assim, que prefeito que pode ser tão mal assim. Então não existe. Existe uma demanda muito grande, existe, por causa da pandemia agora, ficou suprimida, né? Sim. Mas a gente continua lutando. A demanda é maior do que a possibilidade de atender em todos os aspectos. E a gente vai cobrar, né? Você está sempre cobrando pelo povo, né? Indo na secretaria, falando com os secretariados, né? E pedindo pela população. Sempre lutando então pela população. Então a gente não fica só falando. A gente só vê minha rede social. Sim. Eu não paro, né? A gente tá na rua. Hoje eu tô vermelho aqui. Tô no sol. De manhã o sol, das 10 horas, 11 horas, tava, né, terrível. E eu tava lá, a pedido de moradores nos bairros aí. Tudo pelo propósito, para aquilo que você acredita. Eu acredito, como vereador, como político. Aquilo que eu acredito. E enquanto as pessoas acreditarem no nosso trabalho, votar na gente, querer a gente na política, a gente vai estar lá. Ah, que bacana. Tem uma pergunta que eu vi um dia, alguém fazendo para um deputado federal, bem famoso. Ele diz assim, qual que é o preço da sua convicção? Ou seja, se alguém oferecesse para você 5 milhões para simplesmente você deixar de viver isso que você está vivendo, o seu propósito. Tirar eu do ar. Isso, e ficar tranquilo. Você ficar quietinho. Não fazendo nada errado, não fazendo nada, mas simplesmente sair da sua função da vida política, né? E seguir a sua vida empreendedora, digamos assim. A vida particular. Vida... E fez essa pergunta, e isso mostra qual que é ele fez essa pergunta, né? Achei bem legal. Qual que é o preço da sua convicção em relação a isso? Então, o quanto você está disposto a sofrer pelo que você acredita, né? Então, isso tem preço? Essa possibilidade é zero, né? Porque eu não vou... eu estou na Câmara, sempre deixei claro isso para todos, né? Para o governo, né? Eu tenho minhas posições, eu tenho meus pensamentos, eu não vou deixar de lutar por aquilo que eu acredito. E ninguém vai me calar, eu não me senti bem. Para mim, se eu aceitar, eu acredito que tenha quem aceite, né? Mas no meu caso, se eu aceitar isso aí, eu vou estar sendo um covarde, assim, comigo mesmo, com aquilo que eu aprendi, vou jogar todos os valores meus no lixo. E eu prefiro, então, ficar da maneira que eu estou, da forma que eu estou. Eu não entrei na política para ficar rico, né? Eu moro, assim, numa casa boa, mas simples, de bairro. Tenho um carro que não é um carro importado, é um carro caro. Eu tenho um carro normal, como todo mundo pode ter, pode pagar, né?
e nunca quis, vamos dizer assim, usufruir de algo que eu consigo viver da maneira que eu vivo. Com o mesmo padrão que eu não tenho essa ambição. Agora, a pessoa que aceita uma situação dessa, ela não tem formação psicológica, moral, né, e formação espiritual nenhuma, né? Então, a partir do momento que você vende aquilo que você sabe, que você aprendeu, né, com o meu pai, com a minha educação, com a minha família, e depois com os valores cristãos e tudo, você jogar isso numa lata do lixo, né? E eu não ia me sentir bem. Eu ia ser uma pessoa, vamos dizer, rica, né? 5 milhões. Sim. Mas vazia, né? Uma lata vazia. Sim. Eu não ia poder mais olhar para as pessoas e falar assim, poxa, eu poderia estar fazendo alguma coisa por ela, eu ia estar me sentindo mal, ia ser uma pessoa infeliz e não ia terminar muito bem. Mas eu não aceito porque é minha formação, né? Então eu não... Sim. E durante essa caminhada, além daquele episódio, alguém já chegou em você, assim, nos bastidores, falou, você está indo muito acelerado, você é muito expressivo, vai com calma, não é assim, Ixi. você não vai durar muito, vamos por esse caminho. Quando eu ganhei a reeleição, eu não vou falar o nome, né, porque é desagradável aqui, né, mas pessoa grande da política da cidade falou assim, eu achei que você não fosse voltar. Se você fosse voltar. E vários colegas vereadores também, né, que não levam para o lado ruim disso aí. Falaram, olha, não achei, porque você fez tanta polêmica, você brigou, você o vereador aqui e tal, né, porque você é esquentado, você é brabo, né, tal. E eu fui o único vereador que aumentou 30% os votos. Entendi. Dentro da minha proporção. Nenhum Sim. vereador cresceu, porque nós fizemos uma eleição, uma campanha dentro da pandemia, onde que todo mundo estava se evitando, com medo, né, aquele pânico, até de pegar um papel, com medo de estar você está com alguma coisa e passar para ela. Nas igrejas com muita dificuldade, muitas pessoas nem iam, irmãos de fé nossos, não iam. Sabiam pela rede social. Muitas pessoas, teve a maior abstenção de todos os tempos, 100 mil pessoas não foram votar. Não foram votar. E eu fui o único vereador que cresceu 30% dos vereadores, de todos aí, dos que teve gente que teve 6, 7 mil, teve menos que 2. Sim. E eu fui o único que cresceu. Sim. 30% a votação, único. Que bacana. E algumas pessoas falaram, poxa, eu não achei que você fosse voltar. Você brigou bastante. Brigou no sentido, na linguagem dele, né? Mas me posicionei bastante. Sim. Na verdade, incomoda quando você se posiciona, quando você fala. E você fez polêmica, você falou da pandemia, você... Passei os 4 anos também, porque eu queria mostrar também, para mim mesmo, para o meu trabalho, para minhas convicções, para que eu tinha vindo para a política. Qual o sentido que eu fui? Sim. Se eu ia ser mais se eu ia lutar mesmo para minhas convicções, né? Então, teve muita gente que apostou que eu não voltasse. Eu voltei com mais votos que maioria, né? E uma pergunta, lá no começo você falou que a sua família, né, alguns familiares foram contra. E hoje, o que eles falam? Sua mãe, não sei se a sua mãe ainda é viva. Minha mãe, meu pai vivo, né? O que eles falam do Anderson Branco hoje? Eles não acreditavam por causa da posição social, né? Sim. Que eu tinha, pobre, humilde ali, né? E falou, como que ia chegar, né? Então, passa a ser um orgulho, né? Assim, alguns que às vezes não acreditavam na gente, hoje... eu falo, poxa, fica, né, surpreso, né, pelo trabalho, não imaginava que você tinha um talento assim, né? Mas naquele momento ali eu estava sozinho. Sim. Se eu não acreditasse no meu objetivo, eu não chegaria. Então eu tive que acreditar. Se eu não acreditar em mim, no meu potencial, no meu trabalho, Quem vai? e no meu Criador, que é onde depositava a minha fé, e falava, eu estou entrando aqui, Senhor, porque eu quero fazer a diferença, que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar. Se não fosse isso, eu não... Tem um episódio bíblico chamado José do Egito, em que um rapaz, ele tem 17 anos, ele tem um sonho, e ele conta esse sonho metaforicamente para a família dele. E nem os pais acreditaram nele.
Esse rapaz começa a viver uma vida difícil, os próprios irmãos tentam matar ele, né? Estou falando bem explicado para o nosso ouvinte. Sim. Nem os próprios pais ali acreditam, os irmãos tentam matar ele. E esse rapaz tinha uma convicção que ele era líder. Ele tinha uma grande convicção. Passados-se anos, ele foi preso, ele foi injuriado, né? Mas um dia ele se tornou o governador da maior potência da época do Egito, né? Então, que é o José. Então, tudo porque tinha convicção. Mas o que eu acho bonito nessa história é que nem os próprios pais às vezes acreditam. É o que você acabou de dizer. No caso, né? Eu não posso falar assim. Falando mal dos nossos pais, mas pela cultura ali que. Meu pai, ele sempre foi contra. Não que ele acreditou, ele não gostava da política. Meu pai não falou, isso aí não é para você, eu não acredito. Que mas aquela velha visão que a gente tinha, a política é safado, né? A minha mãe é mãe, né? A mãe, o filho quer alguma coisa, a mãe, tá bom, né? Apoia, Deus abençoe, né? Mas também, no fundo, assim, eu acho que ela também não... Fala, nossa, ele está sonhando demais, né? E aí, quando aconteceu, surpreendeu, muitos tios meus, primos, que eu descobri que depois não votavam em mim. Entendeu? Então, um estranho votava em mim. Um estranho, que eu falo assim, uma pessoa que eu conheci ontem. Sim. Não tinha nenhum vínculo. O cara gostava do meu jeito, vou votar em você, eu gostei de você. E a gente não tinha crédito e como até hoje alguns também não tive mais contato, né? Porque a família é grande, eu tenho minha vida, tenho meu filho, tem meus pais, né? Então você acaba perdendo um pouco contato com os parentes, né? Mas alguns sim acreditou e outros, a maioria não. Não, eu continuava votando nas pessoas que eles gostavam, tal. E Deus coloca sempre alguém para te enxergar, né? E como foi José do Egito, como foi comigo, né? O faraó enxergou ele também ali, Deus usou ele. Sim. Usou o cara praticamente ímpio para abençoar o servo dele. Deus coloca pessoas no caminho, colocou irmãos de fé, colocou pessoas que com o tempo eu fui amadurecendo, as pessoas falaram, pô, esse cara aí vai ser um bom vereador e tal, e vai fazer a diferença no legislativo. E de fato, nós fizemos o dia da Bíblia lá, lotou lá, foi num dezembro que até se repete esse ano, bem antes do primeiro mandato, nós fizemos um evento, colocamos 400 pastores lá. Então, dentro da Câmara. Lotou o plenário, né? E hoje a gente, muito querido, a gente tem crédito, tentam criar narrativas diariamente contra nós, né? Mas a gente tem ido aí para alguns lugares e tido uma receptividade muito grande, né? E as pessoas continuam acreditando e achando que a gente poderia estar em lugares maiores, né? Mas a gente aqui não pode falar, olha, eu quero, mas e aí, né? Hoje eu entendo o que Deus quer para nós, né? Então, eu estou na mão de Deus. Tudo tem processo. É um processo, então eu estou tranquilo na minha convicção, no meu pensamento. Eu sei que, infelizmente, a gente incomoda, o mandato incomoda, porque tem coragem de falar, tem coragem de lutar, tem coragem que põe a cara. E eu não tenho medo, né? Então, isso aí, a gente fala, você tem medo? Não, medo. Eu não conheço o medo, nunca vi o medo. Você conhece a morte? Não tem medo da morte também, não. Assiste o nosso podcast lá, vereador. Nosso primeiro podcast fala sobre medo. Eu estou tranquilo, nunca fiz mal para ninguém. E Deus, eu creio que Deus está guardando a nossa vida, né? Todos os dias, a família, né? E a gente vai fazendo a diferença, né? Porque a população de São José do Rio Preto, ela espera o quê? Ela espera que você faça o seu trabalho, que você seja diferente, né? As pessoas esperam a gente um compromisso. Está cansado da velha política, né? Da velha política, né? Então, se for esperar eu concordar com essas coisas, eu prefiro não ter mais mandato. E dentro da política, a gente sabe que você admira, mas quem que você se espelha assim? Dentro da política, assim, um cargo político que você se espelha pelo trabalho, pelo exemplo, assim, que você olha assim e fala, esse cara aí eu admiro pela posição dele. Minha inspiração política foi sempre me inspirou e sempre aprendi com ele. O senador Magno Malta, né? Sim.
Ele foi a minha inspiração até hoje, nos dias de hoje, mesmo ele, por pouca coisa, não sei se ele cuidou muito da campanha do Bolsonaro, né, e ele ficou fora. Mas ele foi uma das minhas grandes inspirações políticas. Porque ele já era deputado estadual, federal, depois ele fez a CPI do narcotráfico e a CPI da pedofilia, e eu também acompanhava, e eu ganhei eleição e fiz também, porque você se inspira, né? Tudo é inspirado, né? Então, tenho um respeito muito grande por ele, estive no Senado com ele, conheci, né, tive momentos com ele, e também, aí você conhece bastante, né, políticos, mas assim, o que mais me foi minha referência política, para mim estar até hoje aqui, foi... Pela coragem, pelo exemplo. Pelo estilo, né? Pela defesa. O estilo dele, né? Meu estilo de trabalho, né? A audácia, a coragem, né? Que ele tem, né? Ele sempre teve no Senado, até hoje, né? Ele está na rede social e vai voltar, se Deus quiser, para algum cargo aí, alguma coisa, ou federal, ou senador de novo. Com certeza. Pelo Estado do Espírito Santo, né? E depois, claro que a gente vai vendo algumas figuras políticas que eu falo para vocês que são falhas, que talvez não sejam perfeitas, mas que defende aquilo que a gente acredita. Eu também sou eleitor. Antes de ser político, eu sou eleitor, eu sou cidadão. Sim. Entendeu? E as pessoas, o que me chamou a atenção também, logo depois, gosto muito do Marcos Feliciano também. Sim. Eu acho que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu também sou, aqui em Rio Preto. Então, fez um vídeo de apoio, eu agradeço muito, né, o que ele fez por mim, de me apoiar na rede social. Defende a família, como o Silas Malafaia, que não tem cargo público, mas que retoma ali, né, todo o trabalho. E de vários políticos, né, deputados, né, que tem essa incisão, né, que tem essa... Mas são poucos. Você vê que Marcos Feliciano, Magno Malta, né? E aí você vê poucos no meio nosso que se mostra assim com coragem, que enfrenta, né? Pela família, que paga o preço, né? E Bolsonaro, né? Sim. Eu nunca... mas Bolsonaro fala demais. Bolsonaro, poxa, ele ganhou a eleição para presidente porque ele fala demais. As pessoas se esquecem porque votou nele. Ele só virou presidente porque ele é daquele estilo. Ele é algo diferente. Era uma voz no Congresso apagada, sozinho ali, né? Sim. E ele, de repente, eu vou em Brasília e conversei com o Magno Malta nessa vez, nós fomos lá. E ele falou, eu sou deputado federal, se tiver apoio da população, eu sou candidato a presidente. Eu vou deixar meus 8 anos aqui na Câmara Federal e você candidato a presidente. E ele foi e ele fez a diferença, era aquilo que a população queria. A população estava esperando algo diferente, né? Mas poxa, se tentar mudar o sistema em 3 anos... É difícil. Um sistema vamos dizer, mais de 50 anos impregnado da corrupção. Como que faz? Mas Bolsonaro, os filhos... Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é perfeito? Não é perfeito. Mas não é ladrão. Não está envolvido com corrupção. O cara fica 8 mandatos de deputado federal sem se envolver. Mas teve problema no gabinete dele. Não interessa. Mas não tem prova, não chega. Se cria-se notícia e arquiva-se notícia, igual em Rio Preto. Aqui, recentemente. Vai arquivando. Então não chega. Não. Só que eles criam narrativa para queimar. Porque... eles querem destruir, né, a questão da... Vamos dizer... tem um livro, né, que fala... É um livro comunista, né, que fala destruição de não é cargos políticos, é como destruir, né, uma imagem de uma pessoa, né, tal, pública, né? Mais ou menos assim, só porque eu não lembrei agora o título do livro. E criando-se motivos, armando alguma coisa, né, arma uma situação... coloca uma mulher no caminho de uma pessoa, coloca uma situação, né? E para defamar, para denegrir, para vender essa informação maldosa, né? Comparar o Bolsonaro a outros, a Hitler, a não sei o quê. Poxa vida, que tanta besteira que a gente ouve. Então, é o que acontece comigo em São José do Rio Preto.
é que aconteceu com o Magno Malta lá, é que acontece com o Marcos Feliciano. Aí você conta meia dúzia, né? Que tem esse perfil né? De diferença, né? Então, a minha inspiração sempre foi, né? Poxa, o Bolsonaro, de onde ele saiu, a história dele e tal, a simplicidade, o que fizeram com ele, deram uma facada nele. Tentaram, né, matar, né, anular-se um nome do Brasil aí, né? Que poderia, né? O sistema todo contra você é o sistema, meu irmão. Sim. É o sistema, é tudo. Você não suporta, você não... Então, o cara não... Pô, os caras não deixam o cara trabalhar. Verdade. Quer dizer, então, difícil. Ô Anderson, você já está no seu segundo mandato, né? Mandato, Mandato. E você, claro, não é uma pergunta tão redundante, mas mandaram aqui. Você se pensa em se candidatar para um outro cargo, continuar como vereador, ou talvez deputado? Qual que é o seu objetivo? Eu já fui candidato a deputado, né? Quem sabe prefeito? Eu sei que vocês também não gostam de falar. É que é complicado. Tudo que você fala, né? E as pessoas distorcem, né? E falam, pô, tá fazendo campanha antecipada, né? É claro que eu nasci em São José do Rio Preto, né? Sim. Eu sou filho de Rio Preto, nasci na Santa Casa, dia 4 de maio de 78. Claro que eu tenho 43 anos. Pode ser que eu consiga ser prefeito um dia da minha cidade, né? Sim. Muitos vereadores já, deputado, Valdomiro, né? Foi prefeito, foi vereador. Então, Mané Antunes também. Antunes. Toninho. Então, claro que seria um prazer. Eu não estou fazendo campanha para isso, não estou, né? Mas se a população quiser e meu nome aparecer em alguma pesquisa, alguma coisa, né? Falou, olha, e eu vi que é uma coisa séria, né? Que a gente consiga, né? Falou, poxa, eu vou deixar o meu cargo de vereador para subir um pouco mais, né? Claro que seria um bom prefeito. Porque eu já sou, eu acredito que eu trabalho, sou aprovado pela população Sim. como vereador, porque eu voltei. Sim, então, claro. Então eu estou ali, fui candidato a deputado estadual, primeira vez, eu tinha 1 ano e meio de mandato, todo mundo falou, você é doido, você tem que cumprir pelo menos um mandato. Mas eu recebi um convite do partido na época, né, e fui candidato. Mas o ano que vem tem eleição, está na mão de Deus. Se Rio Preto, a região, quiser um deputado estadual federal que eu possa ser, por que não? Candidato, né? Pelo menos. Sim, sim. Eu acho que o momento é um momento de renovação na política, né? Um momento de nomes novos mesmo, que outros nomes aí, vereadores aí da Câmara também têm potencial lá. Sim, lance sim, o nome. Verdade, verdade. A população hoje, ela está mais crítica depois da rede social. É isso que vocês estão fazendo aqui, parabenizar, porque vocês estão divulgando informação. Sim. Isso não tinha alguns anos atrás. Bolsonaro trouxe. Era Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro ganhou eleição como? Rede social. Isso aqui, ó. Aliás, isso aqui era luxo para ele, né? Bolsonaro tinha só o celularzinho aqui na frente dele, tudo. Ele e o filho dele lá, né? E ele falava, né? O que ele queria, as propostas dele. E depois dessa vinda da rede social, hoje a velocidade das informações chega muito rápida. Bem acessível. Então, se a população quiser e querer um nome que possa... Nossa cidade hoje está sem representatividade. Só temos parece que um deputado federal, né, que mora na nossa cidade aí, que é o Mota, deputado federal do meu partido. Mas não temos. Nós perdemos muitos. O maior erro... Vocês querem saber o maior erro? Vamos lá. O pessoal fala que o branco gosta de chamar o branco fala. Eu vou falar a verdade. Então vamos lá. Votaram em candidatos de deputado estadual, federal de fora. Hoje a Santa Casa precisa de uma emenda. Vai lá pedir lá para a Janaína. Quem é Janaína em Rio Preto? Nem sei. Aí votaram no japonesinho aí, votaram não sei quem. Votaram em vários nomes. Cadê eles? Quer dizer, deixaram de votar em deputados estadual, federal da nossa cidade. Porque achei legal. Porque na época do Bolsonaro lançaram um monte, né, de candidatos. Foi o maior erro. Não vou ter votado no Bolsonaro. Bolsonaro não. Eu votei.
Sim. Pelo menos para mim não foi um erro. Agora, deputados, mas o deputado Bolsonaro, mas o cara é de São Paulo, o cara nunca veio aqui. Aí o APAI precisa de uma verba. Os Tobias Bezerra de Menezes precisam de uma verba. Santa Casa, uma emenda. Não tem. Quer dizer, alguns deputados agora estão aí na cidade e tal, se aproximando, né? Porque é normal. O ano que vem tem eleição. Mas os filhos da região da cidade, nós não temos representatividade estadual. Antes tinha Bolsonaro, tinha Vaz de Lima, né? Deputado estadual. Né? Chegou a ter 2, né? Sim. Teve o João Paulo. Poxa, gente da cidade. Sim, sim. Não é? Mas eles não são mais candidatos, tudo bem. Mas tem nomes aí que vão surgir, que é da cidade. Então, valorize o voto, costume dizer, local, da sua cidade, da sua região. Votaram um cara lá de São Paulo, mas eu acho ele legal. Votaram na Joyce lá. Aí, cagado. Depois foi lá pro lado do calça apertada. Não é? Então, quer dizer, cara, pra quê? Eu acho legal, vou votar num deputado lá, mesmo que seja do Bolsonaro, mas lá de São Paulo. O que tem a ver com a região de Rio Preto? Para os anseios, para ajudar um bairro, lotear arrumar um asfalto, um recap, um saneamento da cidade. Aí o prefeito tem que ir lá em Brasília buscar, tem que ir lá ficar pedindo pelo amor de Deus aí, porque cadê os deputados dessa região? Porque cada um tem as suas verbas impositivas ali, as emendas, né, para trazer para a cidade, para o município. Então eu vejo essa importância, que se não for eu, mas que seja alguém. Seja alguém. Sim. Que seja alguém que seja da região, que seja da cidade. Tá? Que vote em alguém que de fato seja daqui para não ter esse problema. Para ajudar toda a região. Eu falo para vocês que eu voto distrital, né? Aquele ali que está ali perto. Sim. Você vai votar num cara lá que, poxa, o cara não... mas ele é da minha igreja, mas e aí? O cara nem tem chance. O cara não tem chance nem para ganhar para vereador, para prefeito, para nada. Para deputado, o cara não entra no coeficiente eleitoral. Entendi. Então, eu acho que tem que ser... Essa é a reflexão. Sim. Não é nem campanha, não estou fazendo nem campanha falando, né? Estou falando assim que a questão, né? A questão de as pessoas escolher alguém da região, né? Ajudar a região. região. O ano que vem vai ser muito importante. Vai ser uma eleição difícil. Né? Uma eleição que as pessoas estão machucadas, as pessoas estão cansadas, muitos não voltaram com seus comércios, com as suas coisas. Então, gente, agora está aparecendo um monte de bonitinho aí, tirando foto, sendo legal, isso, aquilo, tal. Lembra da pandemia. Sim. O Anderson, para a gente, acho que falando tudo aquilo que tinha que falar, mas para a gente encerrar, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, não do Anderson Branco para a população, porque talvez você tenha as suas redes sociais, mas talvez você nunca teve essa oportunidade de deixar uma mensagem do Anderson Branco para Rio Preto. Vamos dizer que todo mundo rio-pretense vai ver a mensagem. Não estamos falando de questões de próximas eleições, não. Uma mensagem do que você acredita, do que você gostaria de falar e nunca falou. O que você deixaria para a população? Eu gostaria de falar tanta coisa, a câmera aqui na minha frente, né? Gente, se souber a vontade que eu tenho de falar, eu tenho certeza que eu ia trazer um grande benefício para a cidade. Mas na hora certa, no momento certo, a gente vai trazendo as mensagens, ou seja, por aqui, por esse canal, ou pela Câmara. Tem muita coisa que eu estou segurando, né? Estou esperando. Tem um resultado aí pela frente aí, numa situação que eu passei, que todo mundo viu, né? Mas que eu nunca deixei de acreditar, de defender a população de Rio Preto, a família, o menos favorecido e o pobre. Porque eu costumo dizer que o rico tem convênio médico, que tem classe média, que tem mais condição. E o pobre precisa de usar o postinho, precisa de usar o coletivo, o ônibus, né? Precisa de usar a escolinha, depende daquela vaguinha, não tem dinheiro para pagar, não tem condição financeira para pagar a sua escola. E eu quero dizer que isso tem como mudar, como melhorar, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, o dia que a população saber votar, o dia que a população saber o quanto é sério
o seu voto. O seu voto você não pode trocar ele a troco de um jogo de camisa, de uma bola, de favores. Porque você foi legal, vou votar em você. Não, você tem que votar em alguém que você acredite, aquele que sempre lutou, né, pela população, por você. Então é por isso que estamos na política, para honrar o seu voto, para trabalhar, né, para colocar os seus anseios. Não sou perfeito, porque a gente tem imperfeição. A gente gostaria que as coisas fossem da maneira que a gente queria. Já errei no meu primeiro mandato? Já errei. A gente tem que... a política, de hoje para frente, ela tem que ser feita com sabedoria, né? E a gente acaba errando porque a gente é jovem, né? Às vezes é radical em algumas coisas e não suporta algumas coisas. Mas hoje, esse vereador aqui hoje é mais preparado, né? O tempo, né, vai preparando a gente. A gente trabalha, a gente atende a população, a gente sabe aquilo que onde a gente pode chegar e dizer que nosso trabalho ele é limitado, né? O vereador, ele não pode tudo. Todo mundo acha que a gente tem superpoderes, né? E a gente depende, né, da prefeitura, do prefeito, da caneta do prefeito. Mas quero deixar só essa mensagem de coração para aquilo que você precisa aí no seu bairro, na sua região, na sua família, na sua rua, com seu filho, com a sua saúde aí, se você precisar, né, de um atendimento, meu gabinete está à disposição para atender, para lutar por você, porque eu sei a falta de poucas oportunidades que eu tive na vida, né? Sim. Então, só a gente sabendo, né? Hoje eu conversei até com uma pessoa sobre isso, né? De ter passado muita dificuldade e hoje saber que a gente tem que estar aqui hoje para entender como funcionam as coisas e poder retornar isso para a população. Às vezes um voto nosso na Câmara, né? Como vereador lá, um voto de responsabilidade. Por quê? Porque é um orçamento que está sendo colocado para a população, é um dinheiro, é uma ajuda, né? E uma verba. Então, essa é a mensagem de um vereador que não é perfeito, mas que tenta fazer o melhor, né, para a nossa cidade, para as crianças, para a família, aquilo que eu acredito, né? Essa camisa que eu lancei lá no meu primeiro mandato, e eu tenho várias camisas igual essa, e também sempre defendi as crianças, né? A minha fé é aquilo que eu acredito, né? Aquilo que as pessoas às vezes não me entendem, não querem me entender, é diferente, né? Então a gente está aqui para trabalhar, para lutar, e essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês podem contar com a gente, com o nosso mandato, né? Com o nosso gabinete, e saber que na Câmara vocês podem não estar assistindo, vocês não podem estar acompanhando, ou podem acompanhar hoje pela rede social, sim, mas que a gente está ali para representar, né, a cada riopretense aí e colocar à disposição sempre, né, do nosso trabalho e da nossa vida aí. Tá certo, aí, tá? Bacana. É aquilo que eu sempre quis fazer e aquilo que a gente gostaria de falar. Acho que com o tempo a gente vai falar mais e tem muita coisa para falar, né? E continuar lutando, sendo a mesma pessoa, a mesma autenticidade que eu sempre tive, né? Desde o primeiro mandato, eu vou continuar. E me desculpa se eu não pude agradar todo mundo, mas eu não consigo, né? Então, a minha natureza é essa. Eu vou ter que falar, eu vou falar e vou fazer, vou trabalhar. E a população ela vai estar sempre atenta, né, a tudo aquilo que a gente está fazendo, acompanhando a gente. É isso aí. Gostou, Vado? Top demais. Quero agradecer, primeiramente, aí, claro, ao vereador Anderson Branco por esse convite que nós fizemos e prontamente você aceitou, né? E essa história para nós realmente é uma história que a gente admira, né? Desde o início, o que te moveu a entrar na política e essa convicção que você tem em defesa da família, de vidas, na verdade, né? E todo esse trabalho que é feito, realmente a gente consegue perceber a essência, a verdade da forma que é passada para a gente. Então eu quero primeiramente te agradecer e te parabenizar também. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus te dê muita força aí nesse caminho aí que vai longe, se Deus quiser. Força na caminhada aí. Muito obrigado mesmo por achar um horário na agenda aí.
E vamos Sei estar que é aí, a hora que corrida. vocês, assim que vocês nos convidarem, né, a gente vai estar aqui, né, e vamos ter outros, conversando, e agradeço também a oportunidade a todos aí, a produção aí, e saber que daqui não vai sair nenhuma invenção, aqui vai sair o que eu penso mesmo, né, eu não Tá consigo. Né? Então é Tá isso aí, eu te certo. agradeço pela oportunidade de vocês aí, tá? E parabéns pelo trabalho aí. Isso aí, gente, Beleza. muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Vado. Muito obrigado, Anderson Branco. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, é muito importante. E se tiver algum comentário, uma pergunta, aí nos deixa aí. Isso é um trabalho, um projeto que Deus colocou na nossa vida aí. Verdade. Nós temos levado. E muito obrigado aos nossos novos estúdios aí, né? Tem dado uma força aí muito bacana. Nós estamos muito felizes. Abraço, gente. Até mais. Valeu. Top.